Eu tinha uma palavra aqui para pregar. Aproveitar que hoje eu tenho bastante tempo, mas como Deus ele prepara as coisas, ele sabe qual tipo de ouvinte que está nos escutando. Olha só, muitas pessoas falam assim: irmão Luiz Fernando, eu estou chorando demais, mas a Bíblia diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E na verdade, irmãos, a Bíblia diz que bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem. Pode ver a diferença. Não é você fazendo as coisas de Deus chorando e dizendo que vai ser galardoado, vai ter galardão por causa disso. Já ia falar a frase errada. Não é isso. Bem-aventurados que semeiam em lágrimas. Não. Deixa eu ler o versículo e depois eu te explico. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu-se de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Trazemos-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo o seu molho, os seus molhos. Olha só, deixa eu explicar para você. É que eu não lembro mais aonde que está. É que me pegou de surpresa essa palavra. Que os que semeiam em lágrimas é porque estão em pecado, estão em desobediência. Desse versículo, eu não sei se tem aqui nos comentários da Bíblia, que tem o comentário de Isaías. Não dá para olhar assim rápido, mas Isaías, tem uma parte de Isaías que está lá repreendendo o povo de Israel, dizendo: se conserta, porque o Senhor vai vir com autoridade, poder, vai vir com justiça. O Senhor vai te castigar, Israel. Vocês não estão dando ouvido, vocês estão tudo desviados. Vocês estão tudo desviados do propósito do Senhor. O Senhor falou para mim que vai cobrar. E você não está dando atenção. Isaías foi levantado. Eu não sei se faz parte de Isaías. Acho que sim. Isaías, Jeremias e Ezequiel, quer dizer, eu faço confusão desses dois nomes. Era o tempo deles. Deus levantou vários profetas, não foi só Jeremias, justamente para as pessoas não falar: ele pensa que é o cara. Mas Deus levanta outras pessoas e outra pessoa para falar com o povo, justamente para as pessoas saberem que é Deus mesmo que está falando. E Deus confirma e vai confirmando, vai falando com as pessoas, vai falando com o povo dele. Jeremias,
e Ezequiel, Isaías, já profetizaram para Jerusalém que Deus ia cobrar. E por 3 anos e meio, mais ou menos, diz a história, que Deus chamou a atenção de Israel, que o povo não estava nem dando mais crédito à palavra, não estava dando crédito nas coisas de Deus, estava fazendo tudo que Deus não gosta. Então Deus chamou Jeremias e outros profetas para chamar a atenção de Israel. Israel não estava dando a mínima. 3 anos e meio, profecias e profecias sendo falado para o povo de Israel, para eles tomar uma decisão, tomar uma posição de servir a Deus. E eles, nada. E Deus, chegou uma hora que ele cansou. Deus cansa. A Bíblia diz que ele é tardio a irar. Por isso que ele vai falando, vai dizendo para você está falando, está falando do homem, está falando da carne. Mesmo que seria da carne. Se eu falasse para você, larga do mundo, vai para Jesus. Mesmo que eu falasse para você, rapaz, toma vergonha na cara, começa a buscar Deus direito, senão o negócio vai pegar para o seu lado. Mesmo que eu falasse na carne para você, você olharia para o meu lado carnal e falar, ele está falando na carne, mas é verdade, eu preciso tomar vergonha na cara. Então, por isso que muitas das vezes, que nem apóstolo Paulo diz para o povo, se não fala da memória de Coríntios, ele fala assim, eis que venho ter contigo na carne, porque vós sois carnais. Então, apóstolo Paulo chamou a atenção do povo de Coríntios na carne. Eu não vou falar para você no espírito, porque vocês não entendem nada. Se eu falar no espírito, vocês que é carnal, carnudo, não vai entender. Eu preciso falar com vocês em parábolas, dizendo para você, nas minhas palavras, no meu jeitão de ser, para vocês entenderem o lado espiritual. Eu preciso comparar o filho carnal para você entender o filho espiritual. Eu preciso falar do pai carnal para você entender o pai espiritual. Então, muitas das vezes, dando conselho para as pessoas não dão a mínima. Mas o mal, ele vem. Passaram 3 anos e meio, 3 anos e 3 meses, que os estudiosos falaram que foi durado a repreensão do povo de Israel, mas não deram a mínima. Não deram a mínima. Falaram, Jeremias está querendo ser. O bom da boca, o santarrão. Aí Deus vai e levanta outros profetas. Mesmo assim, não atendeu. Então, quando é falado essa frase, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, voltará com júbilo, é que, se você for ver, eu acho, que essa Bíblia que eu estou usando, eu não marquei, mas o salmista, no Salmo 140, alguma coisa, ele fala sobre que aqueles que oprimia, dizia para eles, canta uma canção para nós, daquelas canções que vocês cantavam lá no templo de Israel, ou lá em Israel. Então,
eles diziam: como eu poderei cantar ao Senhor em terra distante? Como eu poderia cantar sendo triste, longe da minha terra? Então muitas pessoas não entendem, por causa da desobediência do povo, agora está lá preso, no cativeiro, preso, e agora não canta mais, não prega mais, não fala de Deus mais, porque está passando prova, está longe da terra. Você está no mundo, está longe da terra de Deus. Olha só, isso Deus me deu a revelação agora. Você se afastou de Deus. Como eu vou cantar um louvor na frente dos ímpios? Porque eles sabem que eu fui cristão. Como eu poderei cantar louvor no mundo? São terra distante, eu era crente. Olha só, essa palavra está muito mais além do que eu estava esperando. Como eu poderei cantar louvores lá no baile? Como eu vou dar glória a Deus a hora da música, a hora do rastapé lá no baile ou em outros lugares onde Deus não gosta? Como que eu vou dar glória a Deus? Não vou dar glória a Deus porque essa terra não é minha. Mas a terra não é sua, mas você está nela. Você está nessa terra, longe de Deus. Você está nessa terra, longe de Deus. Você sabe qual é a sua terra. Você precisa voltar. E deixa eu explicar para você, para mim não sair fora do contexto. Os que semeiam em lágrimas são justamente quando você volta a servir a Deus na prova, na luta. O que o povo de Israel teve que fazer? É semear em lágrimas. Ou seja, o povo de Israel precisava falar de Deus, buscar a Deus, louvar a Deus, mesmo em prisão, reconhecendo que errou, reconhecendo não demos atenção a Jeremias, não demos atenção a Isaías, Ezequiel, não demos atenção a ele. Ele falou que Deus ia castigar, e justamente é o que está fazendo, mas agora nós temos que louvar a Deus aqui preso, louvar a Deus longe. Como fazer isso em terra distante? Vai ter que fazer, mesmo em lágrimas. Cantar louvores a Deus no mundo. Cantar a Deus no mundo, no meio do povo ímpio, e você também. Agora, se você está no mundo, vamos colocar assim, você está no mundo, mas vivendo como um crente. Você está louvando a Deus no meio do mundo? Você está dizendo para o mundo que continua acreditando no Deus vivo, poderoso, em lágrimas? Você está em lágrimas? É porque você desobedeceu. O povo estava em lágrimas, porque desobedeceu e precisava seguir a Deus, mesmo
em lutas, mesmo em dificuldades. Isso é semear em lágrimas. E talvez você não tinha conhecimento do que é semear em lágrimas. Você precisa voltar para Jesus, para você não cair na condenação final. Voltar para Jesus, porque Jesus ele tem muito mais para nós do que nós podemos imaginar. Olha só a parábola do filho pródigo. O filho pródigo pensou que talvez o pai não aceitaria ele como filho, mas ele pediu: pai, eu estou voltando, o senhor não precisa nem me aceitar como filho, basta o senhor me tratar como um dos seus jornaleiros, um dos teus trabalhadores, porque aqui todos são bem cuidados. Se o senhor tratar de mim como um trabalhador aqui, eu já aceito. Pelo menos eu vou estar comendo, dormindo em paz na casa do meu pai, nem que for lá num celeiro. Mas o que o pai fez? Traga a melhor roupa. Serve, mata o novilho cevado. Traga um anel para me colocar no dedo dele, simbolizando honra. O pai está honrando o filho. Traga também sandálias e coloca nos teus pés. Sandália nos pés significa livre, pois escravo só ficava descalço, justamente para as pessoas identificar que aquela pessoa era escravo. Quando um escravo era colocado sandália nos teus pés, simbolizava que aquele escravo já estava livre, que ele poderia seguir caminho, que estaria livre de ser escravo. Pois um escravo, quando estava na casa do seu patrão, de sandália, significava também que ele era um escravo, porém, ele estava ali porque queria, porque o patrão era gente boa, então ele não tinha lugar para ir, então ele continuava servindo o seu patrão, porém de sandálias, simbolizando que ele era um homem livre, que ele podia ir embora qualquer dia que ele quisesse. Então o pai honrou o filho, e Deus honra cada um de nós quando nós resolvemos voltar. Tem muitas pessoas que se sentem envergonhadas porque foi para o mundo, se encheu, se embriagou, se envolveu com cigarro, com mal companhia, com mulherada, aquelas coisas, com homem, e se sente imundo. Mas se você voltar, o pai aceita você, ele te limpa novamente, te dá honra novamente. E você precisa entender, você está aí sofrendo no mundo, está aí pagando um preço muito alto que você poderia não ter caído nisso. Você caiu em pecado, e daí? Deus é um Deus que salva as nossas vidas. O que João falou? O Evangelho de João 1, ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saiba que há um advogado à destra de Deus, Jesus, que não perdoa somente o seu pecado, mas o pecado do mundo inteiro. Olha só o poder do pecado, o poder de perdoar o pecado. Olha só o poder que tem em Jesus em perdoar. Ele nos falou para nós perdoar 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Basicamente isso,
490 vezes por dia, 70 vezes 7. E ele, quanto mais ele, que é o autor do perdão, é ele que nos ensinou a perdoar. Quantas das vezes o Senhor Jesus não nos perdoa? Que nem diz aquele Provérbios: enquanto a vida há chance, enquanto a vida há perdão. Então não deixa de perdoar e ser perdoado antes que venha o grande dia. Eu ajo do meu jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito da palavra. Está agindo conforme a palavra, você está certo. Mas você já procurou saber? Porque quando nós procuramos, pode ver que tem pessoas que nos ensinam versículo da Bíblia e distorce. Mas nós temos que meditar, reler, ler de novo, procurar outras opiniões. Em Provérbios diz que se você procura conselho de uma pessoa, você pode se dar mal. Mas se você perguntar para várias pessoas, você pode ter outra ideia. Não coloque no seu coração aquilo que de exato momento você entendeu. Tem tantos versículos que nós entendemos, interpretamos mal, e depois nós vamos ler o texto e contexto, e a gente percebe que realmente estava errado, né? Tem muitas pessoas que dizem aí na internet que a Bíblia está contradizendo. Ela mostra um versículo aqui e mostra outro ali e fala: a Bíblia está contradizendo. Mas a Bíblia não contradiz. Ela sempre se explica. Deus mentiu. Não é que Deus mentiu. Tem lá que os profetas já eram mentirosos. Deus só permitiu que ele falasse. Então, aqueles profetas já eram mentirosos. Então já era profeta do diabo. E tem coisas que para Deus fazer acontecer, aqueles profetas precisavam falar aquelas mentiras e as pessoas acreditaram. Deus deixou. Não é que Deus mentiu. Então tem muitas palavras que são contraditórias, mas não que a Bíblia contradiz. É nós que precisamos estudá-la, né? Jesus, ele diz: examinais as Escrituras, porque dela testifica de mim. Então, se nós não examinar, procurar direitinho, teve uma vez que eu fui pregar e eu estava meditando numa palavra e estava falando sobre o anjo. Eu falei: e agora? Esse anjo é quem? Esse anjo é o anjo? Esse anjo é o pastor? O apóstolo Paulo diz que o pastor é o anjo da igreja. O anjo é homem ou o anjo é celeste? Falei: não sei. Já que eu não sei, não vou pregar sobre isso, porque eu poderia trazer uma heresia para a igreja, justamente porque eu não tinha entendimento se aquele anjo estava falando sobre de pastor ou é celestial. Então, nós não devemos espalhar coisas pela internet, principalmente eu, que uso o YouTube, a internet, eu prego a palavra. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que falar e para quem falar, porque se eu falar alguma coisa, eu posso distorcer a palavra de Deus e eu estar entrando em pecado. E já que você entendeu a palavra de Deus, por que você não toma uma direção? Por que você não toma uma decisão?
Olha, Luiz Fernando, eu tive minha visão abriu. Minha visão abriu e você está certo o que você falou. Você falou o que está escrito na Bíblia. Então eu vou tomar uma decisão. Eu quero voltar a adorar a Deus, voltar como Israel voltou para Israel, saiu do cativeiro. E aí? Você quer sair do cativeiro hoje? Você precisa se reconciliar. Reconciliar é tomar o juízo do que você estava fazendo. Era errado. Eu estava no mundo do pecado, Luiz Fernando. E agora estou entendendo. Deus gosta de mim. Eu vou voltar para Israel. Eu vou voltar para a presença de Deus. Eu vou começar a fazer tudo certinho agora, porque não quero continuar semeando em lágrimas. Eu quero semear em alegria. Eu quero fazer as coisas de Deus direitinho, porque se você continuar semeando em lágrimas, fora da presença de Deus, não é isso que a Bíblia está falando. Não é você chorando e passando provas. Não é você chorando e passando tristeza, mais tristeza, prova disso, prova daquilo, é serviço, é filho, é esposa, é esposo, aquela coisa toda, está aí sofrendo, mas não sai, não volta para a presença de Deus. Você precisa sair do cativeiro e começar a servir ao Senhor novamente. Você está entendendo o que Deus está falando através da palavra para você? Para você voltar. Voltar. Entendeu? Tanto tempo eu esperei, tantas vezes eu desanimei. Quando a bênção estava perto, eu jogava tudo fora e ia embora por aí. Cada vez que eu caí, Deus me levantou mais forte. Ele abriu minha visão, transformou meu coração e mudou a minha sorte. Na verdade eu precisava ser provado e aprovado. Hoje eu tenho estrutura, sendo nova criatura, posso ser abençoado. É minha vez de ser abençoado. É minha vez, eu já fui transformado. É minha vez de ser abençoado. É minha vez, e dessa vez é só glorificar e tomar posse da vitória. É minha vez.
precisava ser provado e aprovado. Hoje eu tenho estrutura, sendo nova criatura, posso ser abençoado. É minha vez de ser abençoado. É minha vez, eu já fui transformado. É minha vez de ser abençoado. É minha vez, e desta vez é só glorificar e tomar posse da vitória. É minha vez de ser abençoado. É minha vez, eu já fui transformado. É minha vez de ser abençoado. É minha vez, e dessa vez é só glorificar e tomar posse da vitória. Não há quem possa impedir. É a minha vez de ser abençoado. É a minha vez, não há quem possa impedir. É a minha vez de ser abençoado. É a minha vez. É a minha vez de ser abençoado. É a minha vez. É isso aí, minha gente. Deus abençoe poderosamente a todos vocês que estão aí conectados conosco